Opa, tranquilo? Aqui é o Mads, M-A-D-S, e sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, eu já gostaria de dizer que esse é um formato de vídeo que eu acompanho bastante, mas que eu nunca fiz na minha vida, mas eu acho que vocês vão gostar bastante e eu gostaria até de feedbacks por aí pra melhorar, né? Se vocês curtirem, eu gostaria de fazer com outros temas, eu já tenho alguns roteiros aqui pré-escritos, e se vocês curtirem, eu consigo fazer ele com uma frequência um pouco maior do que eu faço outros conteúdos, porque esse tipo de conteúdo tem um tipo de edição um pouco menos trabalhosa, eu posso dizer. Hoje nós vamos falar de um tema que pode parecer não ter muito a ver uma coisa com a outra, e que na verdade, apesar de ter o Godric no nome, não tem necessidade nenhuma de você ter jogado nenhum videogame do mundo para entender. Hoje a gente vai mergulhar um pouco no universo de Elden Ring para falar sobre um personagem que é bastante intrigante, Godric o Enxertado, um dos primeiros bosses que você encontra no jogo. Mas a gente não vai explorar somente sua história, mas vamos fazer também um paralelo com os temas que muitos de nós conhecemos aí, que vêm principalmente da pressão familiar e das expectativas. Então, antes de mais nada, pode tirar o sapato para não sujar o carpete, tem café ali no canto, fica à vontade e vem comigo. Godric, o Enxertado, é um dos descendentes dos semideuses e faz parte da família real de Marika, que é a deusa do universo de Elden Ring. A linhagem de Marika é a linhagem dos deuses e a linhagem, mais importante daquele universo, e todo mundo que nasce descendente de Marika é considerado semideus. Godric não é filho direto de Marika, mas ele é um dos descendentes da linhagem, e portanto ele tem um sangue mais diluído, né, ao longo ali das gerações. No jogo a gente tem bastante explicação sobre isso. Tem gente até que diz que, na verdade, ele tem pouquíssimo sangue real ainda, que é tão diluído que ele é praticamente quase nada parente da Marika. Ele no universo de Elden Ring é visto como um personagem muito desprezível. Ele é desesperado por poder e reconhecimento, e o seu título de Enxertado vem do seu hábito grotesco de enxertar partes do corpo de outros seres em si mesmo, na tentativa de aumentar a sua força. Poder. Sim, enxertar mesmo, tipo, ele pega um braço de alguém e cola no corpo dele e de alguma maneira ele acredita que isso vai aumentar o poder dele. O principal ponto disso tudo é entender justamente que o Godric não é tão poderoso quanto os primeiros membros da linhagem de Marika, os filhos diretos dela, né? Mas que ele tem esse nome, faz parte dessa linhagem e ele tem de certa forma um nome a zelar. E embora no jogo ele seja um dos primeiros personagens que a gente mata, antes da gente chegar, ele fez muitas e muitas vítimas aí, acreditando que dessa forma ele consegue provar o ponto de que ele é tão bom quanto precisa ser para a linhagem dele. Então, apesar de sua linhagem, o Godric é considerado sim fraco e insignificante pelos outros semideuses. E, a gente já sabe que a sua constante busca de poder é em parte uma tentativa de provar o seu valor e encontrar o seu lugar ali em meio aos poderosos membros da sua família. Mas em vez de alcançar a grandeza, ele acaba se tornando uma figura trágica, patética e odiada e desprezada por muitos. E o ponto principal disso tudo vem justamente do fato dele ter a linhagem áurea, né, no seu sangue, e disso de alguma maneira ser cobrada dele. A expectativa que foi colocada sobre ele desde pequeno fez com que ele chegasse no patamar que ele está hoje. É claro que os enxertos, né, as coisas grotescas que ele faz só existem, só funcionam até certo ponto por conta dele ter o sangue que ele tem. Qualquer outro ser humano teria morrido fazendo o que ele faz. E por isso ele vê aquilo como uma coisa divina. Ele tem como principal ídolo Godfrey, que é o primeiro Lorde Pristino, ou seja, um dos primeiros da linhagem áurea de Marika, foi o primeiro marido dela, né? E por conta disso, ele é, sim, ídolo de muitos personagens, ele é admirado por muitos personagens dentro do universo e principalmente pelo Godric. O Godric então vê o Godfrey como uma espécie de ideal, e ele quer alcançar aquele ideal de qualquer forma. Dentro do jogo a gente é capaz de ver até mesmo que o machado que ele usa para enfrentar a gente tem o brasão do leão, que é o brasão do Godfrey, né? O Godfrey ele tem até mesmo um leão que acompanha ele e tudo mais. Então é um símbolo realmente ali daquela linhagem e um símbolo principalmente do Godfrey. O fato é que o Godfrey é muito mais poderoso que o Godric. E o Godfrey construiu a sua fama baseado, né, nas batalhas que ele venceu e nas coisas que ele conquistou. E é basicamente uma coisa que a gente vê muito aqui no mundo real, né? A gente vê pessoas que de alguma maneira saíram de situações ali deploráveis e conseguiram conquistar de repente uma liberdade financeira ou de repente alguma posição importante
E quando essas pessoas ali têm filhos, né, têm descendentes, é natural que as pessoas coloquem um pouco de expectativa nesses descendentes de que esses descendentes alcancem o nível que o pai tem, né? Ou que, enfim, o avô tem, etc. É muito comum as pessoas ali, principalmente de gerações mais novas, né, se compararem muito com as gerações antigas e se sentirem um pouco abaladas por não conquistarem aquilo tudo que elas têm, né? Sentem como se estivessem atrasadas de certa forma, né? Tipo, o meu avô conseguiu uma casa com 25 anos, então eu aqui tenho quase 30 e ainda não tenho uma casa própria. Tem alguma coisa errada comigo, né? E é um pensamento que ressoa aí na cabeça de muita gente, e eu tenho certeza que talvez até alguém que tá assistindo esse vídeo aqui, com certeza. Na minha, muitas vezes já aconteceu de eu pensar um pouco nisso. Então, a história do Godric ressoa como um tema comum aí na nossa sociedade, né? Que é a pressão familiar e as expectativas que nos são impostas. Muitas vezes sentimos a necessidade de corresponder às expectativas da nossa família, seja para manter uma tradição, né, alcançar algum sucesso específico, ou simplesmente por ser tão bom quanto outros membros da família. E é como eu falei, né? Quando você não alcança essa expectativa, você se sente mal. Essa pressão ela é esmagadora, e como no caso do Godric, pode levar a decisões desesperadas e autodestrutivas que vão fazer com que você se arrependa de muitas das suas decisões e que mesmo que você chegue a algum patamar mínimo ali próximo do que você queria, você não vai conseguir se sentir feliz com você mesmo. Quando nos comparamos constantemente com os outros, especialmente com aqueles que parecem ter alcançado mais sucesso ou reconhecimento, podemos acabar nos sentindo inadequados e insuficientes. E não vai haver nada que você possa fazer para se sentir melhor com isso se você, né, trilhou caminhos ali duvidosos para chegar nesse ponto. Muitas vezes isso nem era exatamente o que você queria. E se você tem alguém que realmente gosta de você, essa pessoa vai gostar de você independente daquilo que você estiver fazendo. Não tô falando só de situações de trabalho, etc. Mas de situações, né, internas suas mesmo. As decisões que você tomar pra sua vida, desde que elas não estejam te fazendo mal. Se a pessoa gosta de você, ela vai te amar da maneira que for, né? Da maneira, independente daquilo que você escolher pra fazer. E não é porque você não alcançou uma expectativa específica que você não vai deixar de ser amado, né? É claro que a gente não pode generalizar, existem familiares bem ruins aí, né? Na verdade, acho que muita gente tem problema com familiar, é uma coisa muito recorrente, porque família a gente meio que não escolhe, né? Mas isso não significa que a gente precisa ficar atendendo aquelas expectativas e vivendo em cima daquilo. Principalmente se você tem familiares que você não gosta, aí menos ainda você deveria se preocupar com isso, né? Tem que seguir o seu próprio caminho. Então toda vez que você talvez sentir baixo ou talvez sentir que não é suficiente, entenda que as coisas elas não são iguais pra todo mundo. E talvez aí se seu avô tinha uma casa própria aos 25 anos, talvez na época dele as casas eram muito mais baratas, né? Não sei se você já parou pra pensar. Ou talvez o mundo só era outro e as coisas eram diferentes. E hoje em dia não é mais assim, por, enfim, uma sucessão aí de motivos que não vale nem a pena citar. Então, eu não sei se de alguma maneira vai ajudar alguém com nessa situação aí, ouvindo esse ponto, né? Não sei. Mas eu acho que é uma parada legal pra se refletir de qualquer maneira, porque eu tô falando aqui de família, de trabalho e coisas do gênero, mas isso daí com certeza dá pra se aplicar em diversas áreas da vida. E eu já gostaria de agradecer também aqui a galera que apoia aí os conteúdos, não só questão de vídeo mesmo, mas eu faço live também às vezes lá no que é uma plataforma um pouco melhor pra mim, que tem um pouco público, né? Lá é melhor, tem mais alcance. E eu tenho uma galera que apoia aí de vez em quando, né? Nas lives vai doando, alguma coisinha e tal. E eu vou colocar o nome aí da galera, agradeço demais. E bom, se você quiser aí estar acompanhando outros vídeos desse modelo que eu vou tentar fazer com mais frequência, você pode estar aí se inscrevendo, deixando curtidinhas. E é isso, muito obrigado.